Olá, meu nome é Gustavo. Esse vídeo vai ser apresentado por mim, pelo Humberto, pelo Gabriel Rodrigues e pelo Gabriel Cota, respectivamente. Vamos falar sobre turbina eólica sem pás. É importante fazer uma contextualização, né? As turbinas eólicas sem pás são dispositivos inovadores para a geração de energia eólica. Diferem das turbinas convencionais por não possuírem pás rotativas, utilizando princípios de ressonância aerodinâmica e vibração induzida por vórtice para converter energia do vento em eletricidade. O objetivo desse estudo é o funcionamento e os princípios físicos envolvidos nas turbinas eólicas sem pás, analisar as vantagens e desvantagens desse sistema em comparação com as turbinas tradicionais, explorar a engenharia e as equações matemáticas que descrevem seu comportamento. O funcionamento. O vento interage com a estrutura cilíndrica ou cônica da turbina, gerando vórtices alternados ao seu redor. Esses vórtices induzem vibrações na estrutura que são convertidas em energia elétrica através de transdutores piezoelétricos ou geradores eletromagnéticos. O efeito lock-in ocorre quando a frequência natural da estrutura se sincroniza com a frequência dos vórtices, maximizando a oscilação e a eficiência do sistema. Em questão do funcionamento, é importante falar que quando o vento passa pela estrutura, ele provoca vibrações ressonantes no material que são convertidas em eletricidade através de geradores localizados na base do sistema. As vantagens: menor impacto ambiental, redução dos riscos para aves e morcegos, um problema comum em turbinas com pás, produção de energia limpa e renovável sem emissão de poluentes, baixo impacto visual e acústico, design mais discreto, adequado para áreas urbanas e locais com restrições visuais, funcionamento silencioso, reduzindo a poluição sonora, a menor necessidade de manutenção, ausência de partes móveis complexas que reduz o desgaste mecânico e o custo da manutenção, maior durabilidade devido à simplicidade estrutural, funcionamento eficiente em ventos fracos e turbulentos, melhor adaptação a áreas urbanas onde o vento pode ser instável e de baixa intensidade. As desvantagens: a primeira é a menor eficiência energética unitária. A produção de energia por unidade ainda é inferior às turbinas convencionais. Para compensar essa limitação, pode ser necessário o uso de múltiplos dispositivos em conjunto. O segundo é a tecnologia de desenvolvimento, ainda não é amplamente adotado comercialmente, sendo mais comum em projetos experimentais e estudos acadêmicos. Necessidade de pesquisas para otimizar o desempenho e a viabilidade econômica. E terceiro, menor maturidade industrial. Comparado às turbinas tradicionais, existem menos fabricantes e investimentos em larga escala. A importância dessa pesquisa é contribuir para a inovação em geração de energia renovável, permitir o desenvolvimento de sistemas mais acessíveis e sustentáveis para diferentes ambientes, possibilitar a aplicação de conceitos de mecânica dos fluidos, oscilação mecânica e conversão energética em novos projetos tecnológicos. A partir daqui a gente vai falar das equações matemáticas, né? Que tem algumas que são importantes no estudo dessas turbinas, que são a frequência de desprendimento, a vibração da turbina, que é feita pela equação diferencial de movimento, né? A potência gerada pela turbina, a frequência natural e a equação de Javier-Stokes. Todas essas equações matemáticas são de suma importância no estudo desses equipamentos. Temos agora a parte de equações matemáticas. A primeira equação é o cálculo de frequência de desprendimento de vórtices, ou conhecida como equação de Strouhal. Ela determina a frequência dos vórtices desprendidos. Ela é definida como F é igual a ST vezes U sobre D, onde F é a frequência dos vórtices desprendidos em Hertz, ST é o número de Strouhal, que é dimensional e depende da forma do corpo e do regime de escoamento, U é a velocidade do vento em metros por segundo e, finalmente, diâmetro, D, característico da estrutura, que é dado em metros. A segunda equação é uma equação de cálculo da vibração da estrutura, que é uma equação diferencial de movimento para sistemas oscilatórios. Considera a massa, o amortecimento e a rigidez do sistema. É definido como m vezes x derivada segunda mais c vezes x derivada mais K vezes X é igual a F vento, onde M é definido como massa da estrutura em quilogramas, C é o coeficiente de amortecimento que é dado em newton vezes segundo sobre metro,
K, a rigidez do sistema em Newton sobre metro, X, o deslocamento da estrutura em metro, e F, vento, a força do vento devido ao desprendimento de vórtices, que é dado em Newton. Temos agora a terceira equação, que é a equação do cálculo da potência gerada. A potência gerada depende da eficiência do sistema, amplitude das oscilações e frequência das oscilações. Essa equação é dada por P é igual a eta vezes 1 meio de K vezes A ao quadrado vezes F, onde P é a potência gerada em watts, eta é a eficiência do sistema de conversão, que é um número adimensional, A é a amplitude das oscilações em metros, e finalmente F é a frequência de oscilação em hertz. Temos a quarta equação, que é a equação do cálculo da frequência natural da estrutura. É a determinação da frequência de vibração da turbina com base na massa e na rigidez, onde nós temos que Fn é igual a 1 dividido sobre 2π vezes a raiz quadrada de K sobre m, onde Fn é a frequência natural do sistema em Hz, K é a rigidez do sistema em Newton sobre metro, m é a massa da estrutura em quilogramas. E finalmente, a última equação é a equação de Navier-Stokes, para a modelagem do fluxo de ar ao redor da estrutura e sua interação com as oscilações. Essa equação é definida pelo derivado parcial de U em relação a t, mais, abre parênteses, U vezes gradiente, fecha parênteses, U de U, é igual a 1 menos ρ, que é igual a menos 1 sobre P vezes gradiente de P, mais eta vezes gradiente quadrado de U mais F, onde U é o vetor velocidade do vento em metros por segundo, P é a pressão em Pascal, ρ é a densidade do ar em quilograma sobre metro cúbico, eta é a viscosidade cinemática em metros quadrados sobre segundo, e F é a força externa em newtons. Dando sequência, vamos falar agora sobre os tipos de turbinas eólicas sem pás. Há mais de um tipo de turbina eólica, já que diferentes tecnologias estão sendo desenvolvidas para gerar energia através do vento sem o uso de lâminas giratórias. Então, primeiramente, temos as turbinas de ressonância, onde basicamente através da vibração gerada pelo vento ao passar por uma estrutura, gerando uma ressonância no material que é convertida em eletricidade por meio de geradores piezoelétricos ou eletromagnéticos, como por exemplo é o caso do vórtice blindless. Temos também as turbinas de arrasto aerodinâmica, que, como o nome já diz, utilizam um arrasto aerodinâmico em superfícies planas ou onduladas para capturar a energia dos ventos, como, por exemplo, temos a turbina Wilde-Belt. Outro tipo são os geradores de vórtices sem partes móveis, que criam vórtices de vento em torno de estruturas fixas, gerando flutuações de pressão que são convertidas em energia. Um exemplo é a Shear Flow Generator. Por fim, temos os dispositivos baseados em vento laminar, que capturam o vento com designs que manipulam o fluxo laminar para gerar energia. Falando agora dos fenômenos envolvidos nesses equipamentos, temos alguns a destacar, como vibrações induzidas por vórtices, que ocorrem quando um fluido, como vento ou água, flui ao redor de um objeto, criando vórtices alternados à medida que o fluido se separa do objeto. Assim, ao invés de usar lâminas rotativas, a estrutura do dispositivo vibra e, consequentemente, gera energia. Temos também as equações de movimento e oscilações mecânicas, que são fundamentais para o funcionamento das turbinas eólicas sem pás, pois elas descrevem como a estrutura do dispositivo responde às forças do vento, gerando vibrações que podem ser convertidas em energia. Entender as frequências naturais e as forças dinâmicas aplicadas é essencial para otimizar o design e garantir eficiência, além de evitar danos estruturais devido a oscilações excessivas. Já a potência gerada nessas máquinas é um fator crucial
para avaliar sua eficiência na conversão de energia do vento em eletricidade. A quantidade de energia elétrica gerada depende de fatores como intensidade do vento, o design aerodinâmico e as características da oscilação da estrutura. Além disso, a ausência de partes móveis minimiza o desgaste, aumenta a durabilidade e a confiabilidade do sistema. Em comparação com turbinas tradicionais, pode ter potência gerada mais baixa, mas são mais eficientes em ambientes urbanos. Temos também o regime lock-in, que é o acoplamento de frequência, que descreve o fenômeno no qual a frequência natural da vibração da estrutura do dispositivo se sincroniza com a frequência dos vórtices induzidos pelo vento. Esse acoplamento entre as frequências pode aumentar significativamente a amplitude das oscilações, maximizando a quantidade de energia que pode ser extraída da vibração. Precisa ser cuidadosamente controlada para evitar ressonância e comprometer a eficiência e durabilidade do sistema. E por fim, temos a interação fluido-estrutura, que determina a geração de vórtices ou vibrações que estão captadas pela estrutura e convertidas em energia. Assim, entender essa interação é essencial para melhorar a eficiência das turbinas, permitir adaptação a diferentes condições do vento e desenvolver inovação de design de baixo custo. Bom, eu sou o Gabriel Cota e vou dar continuidade no nosso trabalho, falando sobre o tópico de conclusões. As turbinas eólicas sem pás, elas representam uma proposta inovadora e promissora para a geração de energia renovável. Diferente dos modelos convencionais que utilizam as pás rotativas, essas turbinas funcionam baseadas no fenômeno de ressonância e na vibração induzida por vórtices. As principais vantagens observadas nesse tipo de turbina, ela apresenta um menor impacto ambiental. Elas vão reduzir drasticamente os riscos para as aves, além de minimizar o impacto visual e acústico, tornando uma solução ideal para as áreas urbanas com regiões em regiões com umas restrições maiores. Além disso, também nós notamos que essa turbina possui um design estrutural mais simples, sem partes móveis complexas, que isso daí vai diminuir significativamente a necessidade de manutenção e aumentar sua durabilidade. Isso representa uma economia substancial em custos operacionais ao longo do tempo. No entanto, como qualquer tecnologia emergente, nós identificamos também algumas limitações. A eficiência energética unitária, comparada com as turbinas tradicionais, ela ainda é inferior. E aí, para compensar essa deficiência, seria necessário um conjunto maior de dispositivos operando simultaneamente. Além disso, nós observamos que essa tecnologia está em desenvolvimento. Ela ainda demanda um pouco mais de investimento, otimizações e estudo para uma viabilidade comercial em larga escala. Um dos pontos fortes do nosso estudo foi justamente a aplicação de modelagem matemática para descrever e otimizar o comportamento dessas turbinas. Essas equações como Stroal para a frequência de desprendimento de vórtices, a equação diferencial para a vibração de estrutura e a equação de Navier-Stokes para modelar o fluxo de ar foram fundamentais para compreendermos como maximizar a eficiência desse sistema. Em resumo, as turbinas eólicas sem pás têm grande potencial para diversificação das fontes de energia renovável, principalmente pela capacidade de operar em ambientes urbanos com menores impactos ambientais e sonoros. Encerrando o nosso trabalho aqui, nós buscamos fundamentar nossa pesquisa com referência confiáveis e atualizadas, e essas fontes foram essenciais para validar os princípios físicos nos dados apresentados anteriormente. E aí, aqui eu finalizo o nosso trabalho, a apresentação do nosso trabalho.